Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. São Paulo tem quase o mesmo número de casos de dengue de todo o ano passado. Presidente Bolsonaro diz a empresários que vai recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Fluminense marca 10, mas fica fora da Copa Sul-Americana. Corinthians empata em casa e garante vaga nas oitavas da Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. Pelo menos 3 pessoas morreram em um grave acidente agora à noite na região central de Minas Gerais. A Virgínia Nalon já está aqui comigo, tem todas as informações. Virgínia, boa noite para você. O que aconteceu, hein? Oi, Salso, boa noite para você. O acidente foi entre um micro-ônibus e uma carreta na rodovia MGC 120, na cidade de Itabira, a cerca de 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Além dos 3 mortos, 13 pessoas ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, todas as vítimas estavam no micro-ônibus que teve a lateral destruída ao ser atingido por a carreta que vinha no sentido contrário. As vítimas são funcionários da mineradora Vale. A empresa lamentou o acidente e disse que vai prestar assistência às famílias. Os feridos foram levados para hospitais da região. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar o acidente. Salce. Uma pena, né, Virgínia? Obrigada pelos detalhes. Olha, nos 5 primeiros meses deste ano, São Paulo quase igualou o número de casos de dengue registrados em todo o ano passado. Assunto para Caterina Schulte. Caterina, boa noite para você. Oi, Salce. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, esses são dados de um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo. Então, só para a gente ter uma noção, em todo ano passado, foram registrados aqui na capital paulista mais de 7.400 casos de dengue. Já neste ano, até o dia 17 deste mês, viu, Salce, já foram notificados 7.016 casos com nenhuma morte. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a falta de adesão da população às medidas de prevenção dificulta o combate à dengue na cidade, tanto que cerca de 30% dos imóveis pesquisados existe aí ao menos um recipiente em área aberta e que fica exposto à chuva e ao acúmulo de água. A gente sabe que é justamente nesses locais que surgem aí os criadouros para a reprodução dos mosquitos. Então, as recomendações são eliminar os pratos das plantas das áreas externas e também fazer buscas aí de possíveis criadouros, pelo menos uma vez por semana. Salce. Temos que ficar atentos a todos esses detalhes, né, Caterina? Obrigada pelas informações. Nos destaques internacionais, o exército da Rússia bombardeou a cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia. O ataque deixou 7 mortos e 17 feridos. Os bombardeios aconteceram no meio da tarde, no centro da segunda maior cidade do país. As Forças Armadas russas aumentaram a ofensiva no leste do território ucraniano. Foram 63 ataques com mísseis e 41 bombardeios na última semana. Mais cedo, o presidente ucraniano acusou a Rússia de cometer um genocídio na região de Donbás, onde a ofensiva está agora concentrada. Volodymyr Zelensky aproveitou para pedir aos países ocidentais mais apoio militar para enfrentar o exército russo. A Rússia exonerou 115 militares que se recusaram a participar da guerra na Ucrânia. Segundo o Tribunal Militar, os combatentes se negaram a cumprir uma missão oficial. Já na Ucrânia, 2 soldados russos se declaram culpados em um novo julgamento de crimes de guerra. Os promotores do caso pediram que os militares sejam presos por 12 anos por bombardeios em Kharkiv. O veredito está previsto para 31 de maio. 250 famílias ucranianas prejudicadas pela guerra receberam cestas básicas na cidade de Irpin, perto da capital Kiev. Um trabalho da Igreja Universal para levar esperança além das fronteiras. O que restou ficou praticamente irreconhecível. Ao passar pela cidade de Irpin, que fica a 30 quilômetros de Kiev, o cenário é esse: casas e prédios devastados pelas tropas russas. Essa ponte foi destruída pelos próprios ucranianos na tentativa de impedir que o exército russo avançasse. Com a guerra ainda em curso, a população tenta sobreviver e manter a esperança por dias melhores. A solidariedade de voluntários
fez a diferença e levou alegria a 250 famílias que receberam ajuda humanitária da Igreja Universal. Cestas básicas, água e brinquedos. São aproximadamente 35 mil pessoas que ficaram aqui ainda nesse local tão destruído. Nós viemos aqui trazer um pouco de paz, esperança a cada uma delas. Os postos de entrega ficaram cheios, com gente de todas as idades. Esse foi o resultado de mais uma ação de solidariedade que começou aqui em Portugal. Durante o mês de maio, os portugueses doaram cerca de 100 toneladas de itens básicos, como alimentos, produtos de higiene, que vão ser distribuídos para as vítimas da guerra. No total, 4 carretas saíram de Portugal com destino a Kiev e Lviv, cidade ucraniana perto da fronteira com a Polônia. Depois, as doações foram distribuídas às famílias que mais precisam, incluindo moradores de Irpin. Em março e abril, outros 3 caminhões carregados saíram de Portugal e da França com destino à Polônia e à Moldávia, países vizinhos à Ucrânia que receberam civis em fuga da guerra. A maioria, mulheres e crianças, já que os homens foram chamados para integrar o exército contra as tropas russas. Uma ajuda que foi recebida com lágrimas e sorrisos. E não é só na guerra que a Igreja Universal realiza ações de amor ao próximo. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1.300.000 trabalhos sociais foram feitos em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021. Nos Estados Unidos, 6 vítimas do ataque a tiros numa escola infantil do Texas permanecem internadas. Uma delas é a avó do atirador. Ela está em estado grave. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes agora, direto da cidade de Uvalde, onde aconteceu o massacre. Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, muito boa noite. O marido de uma das professoras mortas no ataque morreu nesta quinta, depois de um ataque cardíaco. Os familiares dele disseram que Joe Garcia não resistiu à dor de perder a esposa. Eles estavam casados há 24 anos e tinham 4 filhos. Nesta quinta-feira, os pais das vítimas denunciaram que a polícia demorou para conter o atirador. Salvador Ramos teria ficado dentro da escola por ao menos 40 minutos antes de ser morto por forças de segurança. Segundo a imprensa americana, a maioria das vítimas foi morta nos primeiros minutos. 19 crianças e 2 professoras morreram no pior massacre em uma escola aqui nos Estados Unidos em 10 anos. Salsi. Que tristeza, hein, Andrei? As armas de fogo superaram os acidentes de trânsito como a principal causa de morte entre as crianças e os adolescentes nos Estados Unidos. Mais de 4.300 pessoas de até 19 anos morreram por disparos em 2020. Em comparação, houve 4.036 vítimas de acidentes de trânsito. Neste ano, mais de 17 mil pessoas foram mortas por armas de fogo, segundo dados da organização Gun Violence Archive. A polícia de Toronto, no Canadá, matou um homem que carregava uma arma perto de uma escola. Segundo a imprensa local, o suspeito foi atingido por tiros. Ele foi descrito como um homem no final da adolescência que carregava um fuzil numa área escolar ao norte do centro da cidade de Toronto. No local, ele teria confrontado os agentes de segurança. O incidente provocou o fechamento de ao menos 5 escolas da região. O ministro Paulo Guedes disse que a Petrobras vai ser privatizada se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito. Foi no último dia do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O ministro da Economia alertou que se outro candidato vencer as eleições, o país será levado à estagnação econômica e ao aumento de impostos. Paulo Guedes viajou à Suíça para o Fórum Econômico Mundial, que terminou nesta quinta-feira. No evento, o ministro participou de encontros e debates e mostrou que o Brasil está aberto para parcerias e investimentos na área de produção de alimentos e energia limpa.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou agora à noite que pretende recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Sobre isso, eu converso agora com a Narla Aguiar, direto de Brasília. Oi, Narla, boa noite. Boa noite, Salcio. O presidente disse que a proposta vai chegar às mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda neste ano. A declaração foi dada a empresários da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No evento, o presidente da Federação Mineira, Flávio Rosquey, disse que havia solicitado a recriação da pasta. Bolsonaro afirmou que o pedido já está maduro e será atendido rapidamente. Também presente no evento, Arthur Lira elogiou a promessa e disse que os dois só precisam de um detalhe: mais 4 anos no poder. O Ministério da Indústria foi criado em 1960 e chegou ao fim no início do governo Bolsonaro, depois que foi incorporado ao Ministério da Economia. Salce. Obrigada pelas explicações, Narla. Boa noite para você. A economia dos Estados Unidos recuou 1,5% no primeiro trimestre deste ano. A queda foi maior que a indicada anteriormente para o período. Dados preliminares divulgados no mês passado apontavam um recuo de 1,4% do PIB americano. O Departamento de Comércio do país disse que os números ainda vão passar por mais uma revisão. Segundo autoridades, as restrições contra a Covid-19 por conta de uma alta de casos e o fim da assistência financeira governamental à população prejudicaram o resultado da economia. E olha, 5 casos suspeitos da varíola do macaco no Brasil foram descartados pelo Ministério da Saúde. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro Marcelo Queiroga disse que monitora a evolução da doença no mundo, mas que ainda não existe preocupação no Brasil. Eu estive agora na OMS, né, e naturalmente esse tema era um tema que foi tratado lá, e há um monitoramento desses casos, mas não há, sim, uma preocupação efetiva com um impacto maior dessa situação. No Brasil, há alguns rumores, esses casos não foram confirmados, né? De tal sorte que nós monitoramos esse cenário. Não é um motivo de preocupação, é um motivo de monitorar e verificar como é que esse cenário se estabelece no mundo inteiro. Vacinação não? Não, nem tem essas vacinas ainda disponíveis em larga escala e não temos dados objetivos acerca dessa questão. Os municípios brasileiros negociam com o governo federal a dívida de 105 bilhões de reais que tem com a União. A informação é do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Ele foi o convidado do JR Entrevista desta quinta-feira. Nós temos um endividamento, os 5.568 municípios, com a Previdência Geral, por exemplo, a Previdência, que vai a 75 bilhões. Mais uma dívida interna com os fundos próprios, 2.000 municípios têm o fundo dos seus servidores, não é da população, dos seus servidores, que dá mais cerca de 30 bilhões. Então, nós negociamos uma emenda constitucional para reparcelar em 240 meses essa dívida e abater 35%, que é o juro, uma parte do juro e das multas. Então, isso é um tema que é recorrente que nós estamos executando agora. Então, um grande problema ainda é a falta de recursos nos municípios? Não tem dúvida nenhuma. É o principal, lógico, tem muito de gestão e do restante. Por exemplo, na educação, entrou em vigor agora um novo fundo chamado Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, porque o anterior já tinha também, só que tinha uma complementação da União. Agora, há 2 anos atrás, se prorrogou pela emenda 108 a recriação dele e agora por prazo indeterminado. E aí entra toda uma questão de encaminhamento da educação básica no Brasil, onde tem quase 50 milhões de crianças, que pega ensino infantil, onde está a creche, que é até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Essas 2 faixas, pela legislação, incumbe ao município fornecer. O ensino fundamental é concomitante dos governadores, dos estados e municípios. O ensino secundário é dos estados e o ensino universitário da União. Então, uma certa definição federativa, mas o recurso que tem... Não tem que você, por exemplo, fazer uma creche, tu faz a creche, custa 2 milhões ou 3, uma creche para 100 crianças, o custo de manutenção que é caro. Bom, e depois de 2 anos de pandemia, de forma resumida, qual que é o cenário dos municípios neste momento? Na parte da saúde, ele continua sendo muito, eu diria assim,
complicado, porque não está se discutindo ainda os efeitos da pandemia na saúde das pessoas que foram acometidas pelo Covid-19. E isso está refluindo e fazendo com que os postos comecem a ser de saúde, ou os hospitais, muito procurados para atendimento de pessoas que têm agora as consequências que não se sabe onde vai. É um custo a mais, é uma demanda a mais que nós vamos ter que enfrentar. 11 bebês recém-nascidos morreram num incêndio em um hospital público no oeste do Senegal. Segundo as autoridades locais, um curto-circuito no ar-condicionado teria provocado as chamas. O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta de toda a ala neonatal. Apenas 3 bebês sobreviveram. O hospital havia sido inaugurado recentemente. O acidente causou a demissão do ministro da Saúde do país. A China e a Rússia vetaram novas sanções contra a Coreia do Norte. As medidas foram propostas pelos Estados Unidos depois dos recentes lançamentos de mísseis pela Coreia. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você por aí. Que sanções seriam essas? Olá, Salsi, muito boa noite para você. Os Estados Unidos propõem a proibição de vendas de petróleo e cigarro para a Coreia do Norte, além de punir um grupo de hackers ligado ao regime norte-coreano. O texto tinha sido aprovado pelos outros membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas como já era de se esperar, a China e a Rússia votaram contra. Nesta semana, a Coreia do Norte disparou 3 mísseis no mar do Japão, logo depois da visita do presidente americano Joe Biden à Ásia. Nos últimos anos, o Conselho de Segurança intensificou as sanções para combater o desenvolvimento de mísseis na Coreia do Norte. Mas pela primeira vez, a China e a Rússia quebraram essa unanimidade. Segundo o representante chinês, essas medidas só levariam a resultados negativos. Agora, a ONU vai convocar uma Assembleia Geral com os 193 membros para discutir o veto. Volto com você, Salsi. Tá certo, Silvia. Obrigada pelos detalhes, minha querida. E agora o futebol. Corinthians e Atlético Paranaense entraram em campo pela Libertadores e garantiram vaga nas oitavas de final. Veja como foi. Em Itaquera, Adson entrou na área e tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro gol do Corinthians contra o Always Ready da Bolívia. No final do primeiro tempo, o zagueiro Robson Bambu saiu jogando errado. O time boliviano aproveitou e empatou com Borja. O segundo tempo foi dramático. O Timão teve várias chances de marcar o segundo gol, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Galarza. Final 1-1, o Corinthians se classificou em segundo no Grupo E. Em Curitiba, o Atlético goleou o Caracas da Venezuela. Pablo chutou de fora da área e abriu o placar. Na sequência, Terans bateu, a bola desviou e enganou o goleiro. Ainda no primeiro tempo, o Christian fez o terceiro do Furacão. O Caracas reagiu com o Rivero. Mas Christian, de novo, em bela jogada individual, e Pedro Rocha fecharam o placar. Final, Atlético Paranaense classificado 5, Caracas 1. Agora os gols da Sul-Americana. O Fluminense fez incríveis 10 gols contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. Mesmo assim, foi eliminado do torneio. O tricolor carioca foi até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E ao final do primeiro tempo, já vencia o Oriente Petroleiro por 6-1. No segundo tempo, ainda marcou mais 4 gols. Final 10-1. Isso mesmo, 10-1. Apesar da goleada histórica, o time brasileiro não conseguiu a classificação, porque o Unión Santa Fé da Argentina venceu o Júnior da Colômbia. Já eliminado, o Cuiabá se despediu da Copa Sul-Americana com uma derrota fora de casa. 3-1 para o Melgar do Peru. E a Argentina apresentou um avião em homenagem ao ex-craque de futebol Diego Maradona. A aeronave Tango D-10S foi exibida no aeroporto de Morón, na província de Buenos Aires, e contou com a participação das filhas de Maradona e de ex-jogadores de futebol. Lá dentro, os passageiros podem interagir com o ex-craque argentino por meio de um sistema de inteligência artificial. A ideia é que a aeronave voe para o Mundial do Catar deste ano com os jogadores campeões da Copa de 86. Bacana.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.